Você já se perguntou por que Jesus escolheu justamente a região da Galileia para iniciar seu ministério? Por que não Jerusalém, a cidade sagrada? Por que não as grandes metrópoles da época? A resposta vai muito além do que você imagina e está escondida nas águas misteriosas do Mar da Galileia. Existe um segredo profundo sobre essas águas que poucos conhecem. Um mistério que conecta a geografia com a profecia, a natureza com o sobrenatural. E hoje você vai descobrir por que esse pequeno lago de apenas 21 quilômetros de comprimento se tornou o palco dos maiores milagres da história. Imagine por um momento. Você está no ano 30 depois de Cristo, bem antes do nascer do sol. A névoa ainda paira sobre as águas calmas do Mar da Galileia. O ar fresco, carregado de umidade e expectativa. É nesse cenário que nossos pescadores começam mais um dia de trabalho, mas eles não sabem que estão prestes a se tornar protagonista da maior transformação espiritual que o mundo já viu. O Mar da Galileia não era apenas um lago comum, era o coração pulsante de uma das regiões mais prósperas de Israel. Suas águas cristalinas abrigavam mais de 20 espécies diferentes de peixes, criando uma indústria pesqueira que alimentava não apenas a região, mas exportava para todo o Império Romano. Mas aqui está o primeiro mistério. Por que Jesus escolheu justamente os pescadores dessa região? A resposta está escrita há mais de 700 anos antes de Cristo, nas palavras do profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E ao que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Você percebe? A Galileia não foi uma escolha casual, era um cumprimento profético. Jesus sabia que essas águas seriam o berço de uma nova era. Mas há algo ainda mais impressionante sobre este lugar. O Mar da Galileia está localizado a 213 metros abaixo do nível do mar. É como se fosse um vale espiritual, um lugar de humildade e dependência total de Deus. E sabe o que é mais incrível? Essas águas são alimentadas pelo Rio Jordão, o mesmo rio onde Jesus foi batizado por João Batista. Agora, compreenda a profundidade desse mistério. Jesus não escolheu pescadores por acaso. Ele escolheu homens que conheciam as águas profundas, que sabiam enfrentar tempestades, que entendiam que a maior pescaria sempre acontece nas horas mais desafiadoras. Eles viviam da fé diária, porque nunca sabiam se as redes voltariam cheias ou vazias. E é exatamente aqui, nessas águas aparentemente comuns, que Jesus caminharia sobre as ondas, acalmaria tempestades, multiplicaria peixes e transformaria pescadores simples nos pilares da igreja primitiva. O Mar da Galileia não era apenas um lago, era um laboratório divino, onde o impossível se tornava possível. Mas espere, se as águas da Galileia eram tão especial,
O que exatamente esses pescadores faziam ali? Será que eles apenas pescavam ou havia algo mais misterioso acontecendo nessas redes? A resposta vai te surpreender completamente. A vida de um pescador na Galileia era muito mais complexa e misteriosa do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto o mundo dormia, esses homens já estavam de pé às 3 da manhã, preparando suas redes sob a luz das estrelas. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. Eles não pescavam apenas peixes. Eles eram os guardiões de conhecimentos ancestrais que passavam de geração em geração. Pedro, André, Tiago e João não eram simplesmente pescadores comuns. Eles faziam parte de uma tradição milenar que envolvia muito mais do que você pode imaginar. Vamos mergulhar no dia a dia desses homens extraordinários. Antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as águas, os pescadores já estavam verificando suas redes cuidadosamente. Cada rede era uma obra de arte feita à mão, tecida com fibras de linho que precisavam ser constantemente reparadas e fortalecidas. Mas sabe qual era o verdadeiro mistério por trás dessas redes? Elas eram tecidas, seguindo padrões específicos que haviam sido ensinados pelos mestres pescadores há centenas de anos. Padrões que não serviam apenas para capturar peixes, mas simbolizavam a própria rede da vida e da comunidade. Quando Jesus disse: "Vos farei pescadores de homens", ele não estava fazendo apenas uma metáfora poética. Ele estava se referindo a uma realidade espiritual profunda que esses homens já compreendiam através do seu ofício. A pescaria noturna não era apenas uma questão prática, porque os peixes subiam à superfície durante a noite. Havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Esses pescadores desenvolveram uma conexão espiritual única com as águas, uma intuição sobrenatural sobre onde lançar as redes e quando recolhê-las. Eles sabiam interpretar os ventos, as correntes, o movimento das águas e até mesmo os padrões das estrelas para encontrar os melhores locais de pesca. Era quase se eles tivessem desenvolvido um sexto sentido, uma capacidade de ouvir o que as águas estavam dizendo. E é exatamente por isso que quando Jesus os chamou, eles imediatamente reconheceram sua autoridade, porque eles já estavam acostumados a depender do sobrenatural para o seu sustento diário. Mas existe algo muito mais impressionante sobre o trabalho desses pescadores. Eles não trabalhavam sozinhos. Eles formavam cooperativas familiares que funcionavam como verdadeiras irmandades. Pedro e André eram irmãos. Tiago e João também eram irmãos. E todos trabalhavam em parceria com seus pais e outros pescadores da região. Essas parcerias não eram apenas negócio, eram alianças sagradas baseadas na confiança absoluta. Porque quando você está no meio do mar durante uma tempestade, sua vida literalmente depende do seu companheiro. Eles aprenderam desde pequenos que um sucesso individual era impossível, que a prosperidade só vinha através da união e do trabalho em equipe. Quando Jesus os chamou para formar os 12 apóstolos, eles não estavam criando algo novo. Eles estavam aproveitando uma estrutura de relacionamento que esses homens já conheciam profundamente.
Agora, prepare-se para a revelação mais surpreendente de todas. Esses pescadores da Galileia não eram apenas trabalhadores braçais. Eles eram, na verdade, empresários prósperos de suas épocas. A indústria pesqueira do Mar da Galileia era tão lucrativa que muitos pescadores possuíam múltiplos barcos, empregavam dezenas de funcionários e exportavam seus produtos para Roma, Alexandria e outras grandes cidades do Império. Pedro tinha casa própria em Cafarnaum, os filhos de Zebedeu tinham empregados trabalhando para eles, e todos eram conhecidos e respeitados em suas comunidades. Quando eles deixaram tudo para seguir Jesus, não foi um sacrifício pequeno, foi uma decisão que custou fortunas e posições sociais consolidadas. Eles empregavam dezenas de funcionários e exportavam seus produtos para Roma, Alexandria e outras grandes cidades do Império. Pedro tinha casa própria em Cafarnaum. Os filhos de Zebedeu tinham empregados trabalhando para eles, e todos eram conhecidos e respeitados em suas comunidades. Quando eles deixaram tudo para seguir Jesus, não foi um sacrifício pequeno, foi uma decisão que custou fortunas e posições sociais consolidadas. Eles literalmente abandonaram impérios pessoais para seguir um rabi itinerante, e isso foi só possível porque eles reconheceram nele algo que transcendia qualquer riqueza material. Mas como exatamente aconteceu esse encontro sobrenatural que mudou tudo? Como Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de almas? A resposta vai revelar o maior mistério de todos. Era uma manhã comum, que se transformaria na manhã mais extraordinária da história da humanidade. Simão Pedro e André estavam lavando suas redes após uma noite inteira de trabalho sem capturar nenhum peixe. Suas mãos estavam cansadas, seus corpos exaustos, seus corações desanimados. Eles haviam usado toda a sua experiência, todos os seus conhecimentos ancestrais, todos os seus segredos de pescaria, mas as redes haviam voltado vazias. Era nesse momento de total vulnerabilidade e frustração que Jesus se aproximou da praia. Mas aqui está o primeiro mistério. Por que Jesus escolheu exatamente esse momento para chamar seus primeiros discípulos? A resposta vai revelar um padrão divino que se repete até hoje na vida de cada pessoa que Deus quer usar. Jesus não chamou esses homens quando eles estavam no auge do sucesso, cheio de confiança em suas próprias habilidades. Ele os chamou quando eles haviam chegado ao limite de suas forças humanas, quando finalmente compreenderam que toda a técnica e experiência do mundo às vezes não é suficiente. Era como se Jesus estivesse dizendo: agora vocês estão prontos para aprender que existe uma dimensão sobrenatural na pescaria da vida. E então aconteceu algo que desafiou todas as leis naturais que esses pescadores conheciam. Jesus entrou no barco de Simão e pediu para que ele navegasse um pouco mar adentro para ensinar as multidões que se aglomeravam na praia. Mas, quando terminou de ensinar, ele disse algo que soou completamente absurdo aos ouvidos de um pescador experiente: navegue para as águas mais profundas e lance as redes para pescar. Imagine a situação. Um carpinteiro de Nazaré estava dando conselhos de pescaria para pescadores profissionais que conhecia cada centímetro daquelas águas. Pedro poderia ter rido, poderia ter ignorado,
Poderia ter explicado educadamente que eles já haviam testado durante toda a noite sem sucesso. Mas algo no olhar de Jesus, algo na autoridade de sua voz, algo no poder que emanava de sua presença, fez com que Pedro respondesse com uma das frases mais profundas já registradas: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas por que tu dizes, lançarei a rede? Essa resposta revela um mistério incrível. Pedro não obedeceu por lógica, ele obedeceu por revelação. Ele reconheceu que estava diante de alguém que operava numa dimensão superior à experiência humana. O que aconteceu a seguir foi um milagre que mudou não apenas a vida daqueles pescadores, mas o curso da história mundial. As redes se encheram de tantos peixes que começaram a se romper. Pedro teve que chamar os parceiros do outro barco para ajudar, e ambas as embarcações ficaram tão carregadas que quase afundaram. Mas aqui está o detalhe mais impressionante que a maioria das pessoas perde. Não foi apenas a quantidade de peixe que impressionou esses homens, foi o tipo de milagre. Jesus não multiplicou peixes já capturados como faria mais tarde com os pães. Ele fez com que os peixes literalmente se dirigissem às redes deles. Ele demonstrou autoridade sobre a criação de uma forma que apenas o Criador poderia ter. Naquele momento, esses pescadores entenderam que estava diante do próprio Deus encarnado. A reação de Pedro foi instantânea e reveladora. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa não foi uma reação de falsa humildade, foi o reconhecimento de alguém que havia acabado de presenciar a manifestação do sagrado. Pedro compreendeu que estava diante da santidade absoluta e essa revelação o fez perceber sua própria necessidade de transformação. Mas Jesus não se retirou. Em vez disso, ele pronunciou as palavras que mudariam para sempre o destino desses homens. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Você percebe a genialidade divina dessa expressão? Jesus não estava pedindo para eles abandonarem sua identidade. Ele estava expandindo seu propósito. Mas o mistério mais profundo ainda está por vir. Jesus não chamou apenas Pedro, ele chamou todos os pescadores que estavam ali. André, Tiago, João e provavelmente outros que não são mencionados. E todos eles, sem exceção, deixaram imediatamente suas redes, seus barcos, seus negócios, sua segurança para seguir esse rabi. Isso não foi uma decisão emocional, tomada no calor do momento, foi uma resposta sobrenatural a um chamado divino que tocou o mais profundo de suas almas. Eles reconheceram que havia encontrado o tesouro pela qual vale a pena trocar tudo o mais. De pescadores de peixes nas águas da Galileia, eles se tornaram pescadores de almas nas águas da eternidade e suas redes agora capturam corações para o reino de Deus em todas as nações da terra. A transformação desses pescadores simples nos pilares da igreja primitiva não aconteceu da noite para o dia, mas começou naquele momento sobrenatural quando eles escolheram confiar na palavra de Jesus acima de sua própria experiência. E o mais incrível é que esse mesmo chamado continua ecoando hoje. Jesus ainda está procurando pescadores dispostos a lançar suas redes nas águas profundas da fé. Pessoas que estejam dispostas a trocar a segurança do conhecido pela aventura do impossível com Deus. A pergunta que fica é: você está pronto para ouvir esse chamado em sua própria vida? Se você foi
impactado com esses mistérios da Galileia, não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios do Reino e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação. Deixe seu like neste vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe nos comentários qual foi a revelação que mais te impressionou. Você conhece algum outro mistério bíblico que gostaria de ver desvendado aqui no canal? Escreva aí embaixo, porque sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos os segredos mais profundos das Escrituras. Que Deus abençoe você e até o próximo mistério.